Dito isso, vamos dar continuação aqui às nossas reflexões no que nós temos estudado sobre predestinação. Até aqui nós vimos, ou a nossa proposta, foi de fazer a diferenciação entre predestinação e presciência, mostrando aquilo que não é a predestinação bíblica, ou a leitura que os calvinistas fazem da eleição. Porque eleição não tem como o arminiano dizer que não está na Bíblia, porque existem inúmeros textos falando sobre eleição. Só que os arminianos eles vão falar da eleição de acordo com a presciência, aquela ideia de que Deus olhou no tempo, viu quem ia escolhê-lo, quem ia crer, e em cima da escolha da pessoa, Deus escolheu. Deus fez a escolha dele. Então, a escolha de Deus é baseada na escolha humana. Essa é a visão presciente dessa doutrina da eleição. Nós, reformados, protestantes, entendemos, cremos que não foi assim, que Deus, ele predestinou, a iniciativa foi divina. Então, nós, ao longo desses últimos domingos, trabalhamos essa questão aí incansavelmente. A partir de hoje, eu quero trazer para vocês alguns textos bíblicos que tratam diretamente da predestinação. Então, a gente vai começar a falar de forma direta, conquanto a gente já tenha feito isso de forma indireta, do que a Bíblia apresenta, ensina, explica sobre essa doutrina, que nos é tão importante, que nos é tão cara, que faz parte da nossa identidade de Igreja Batista Reformada. Predestinação tem a ver com a questão de destino. A própria expressão, o próprio termo nos lembra disso. Então, um destino é um ponto na direção ao qual nós estamos nos movendo, mas que nós ainda não alcançamos. Então, eu saí lá da minha casa há pouco, e o meu destino era a Rua Pastor Leobino Guimarães, número 37. Era o meu destino. Enquanto eu não cheguei aqui, eu ainda estava a caminho. Quando alguém reserva uma passagem de avião, por exemplo, nesse exato momento, o nosso irmão Wellington, que frequenta aqui, ele está embarcando agora, 10h15, para os Estados Unidos. Ele, a esposa e a filhinha vão passar 15 dias lá. 10 dias. Ele escolheu um destino. Ele sabe de onde está saindo e para onde está indo. Ele não comprou lá uma passagem para lugar nenhum. Ele tem um destino em mente, um lugar onde ele vai chegar, um lugar onde ele vai parar. Então, isso é destino. E quando nós acrescentamos o prefixo pré, a palavra destino, nós falamos que em algo que ocorre antes do destino. Então, a predestinação dos eleitos, ela ocorreu antes do universo ser criado. Eu sei que para a maioria de vocês, eu estou chovendo no molhado, estou falando beabá, mas é interessante para alguns a gente poder mencionar ou lembrar isso daqui. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos crentes ali, quando ele escreve a Tito, quando ele escreve lá a sua epístola endereçada a esse jovem pastor, ele vai dizer assim, olha ali, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo,
para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a ideia aí de destino antes, predestino, predestinação, tudo isso aconteceu antes dos tempos eternos. A condução dos eleitos à fé, ao pleno conhecimento da verdade, diz Paulo, que produz piedade, e essa piedade que conduz o homem por esse mundo, com destino ou com desejo de levar a vida eterna. Deus fez tudo isso antes dos tempos eternos. Então, antes dos grãozinhos lá, da areia da ampulheta da história começarem a cair, antes de Deus dar o start ali na história humana, antes de criar o mundo, Deus já havia escolhido aqueles que ao longo da história seriam salvos. Outro texto que nos mostra essa verdade, libera aí, Mônica, é o texto de 2 Tessalonicenses 2:13. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Outro texto, passa aí para mim, Mônica, por favor. Nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, separei apenas 3 textos aí que mostram e deixam evidente que essa eleição, ela aconteceu usando a linguagem de Paulo, antes dos tempos eternos. Essa determinação de quem seria salvo, ela aconteceu antes. Predestinação, predestino. O destino dessas pessoas foi selado antes dos tempos eternos. Queria que você abrisse aí agora Efésios capítulo 1. Conquanto eu esteja projetando só o verso 4, mas eu gostaria que você abrisse aí. Efésios 1. Oi. Pode, à vontade, querido. Para conduzir os eleitos de Deus à fé. Não que Paulo soubesse quem eram os eleitos, né? Mas é porque ele estava falando para a igreja, isso? Ele está, não, aqui ele é uma carta pastoral, não é uma carta endereçada à igreja. Ele está dando orientações a Tito, e ele vai dizer que o ministério de Tito, aquilo que Tito vai fazer na igreja onde ele pastoreia, vai conduzir os eleitos à fé. Tá. Ainda que no meio desse povo pudesse existir os não eleitos, né? Sim, certamente. Talvez o que a sua pergunta, a sua dúvida aí, não sei se é isso, é no sentido de saber quem é e quem não é? Tá. Eu vou tratar disso hoje, porque essa é uma dúvida muito pertinente e que todo mundo tem o tempo todo e pergunta o tempo todo.
Conquanto a gente já tenha abordado isso de forma indireta aqui, chegou o dia da gente abordar de forma direta. O meu estudo hoje aqui é basicamente para falar disso daí hoje. Tá bom? Então, olha só. Antes de falar dessas coisas, olha o que diz aí o verso 4 de Efésios 1. A gente ainda vai voltar a alguns versos aí de Efésios. Paulo diz que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. E aqui é importante a gente lembrar do seguinte: uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo, não só ele, mas outros escritores bíblicos, eles descrevem a eleição como pré-temporal, ou seja, antes dos tempos, antes do mundo ser criado, é para enfatizar, para mostrar que a decisão de Deus, a decisão divina, referente ali ao destino humano, não é afetada pelos atos humanos. Então, dizer que Deus nos escolheu, nos predestinou, antes da existência de todas as coisas, é dizer que Ele nos escolheu sem levar em conta qualquer coisa que nós tenhamos feito. Portanto, não pode ser por presciência. O mundo não havia sido criado, a terra não tinha sido povoada, a raça humana ainda não existia, e Deus foi lá e fez a escolha. E se foi antes dos tempos eternos, não foi pautada no comportamento, no mérito, na moralidade humana. Essa é a tese que Paulo defende lá em Romanos 9, usando como exemplo Jacó e Esaú. Paulo vai dizer assim: não eram os gêmeos nascidos, para que o propósito da eleição sobre eles prevalecesse. E aí Paulo diz assim: Deus amou a Jacó e odiou Esaú. E aí quando a gente chega aqui no texto de Efésios 1, isso fica ainda mais evidente, se a gente observar que os atos de Deus mencionados por Paulo aqui em Efésios 1, eles estão todos no passado. Olha aí no verso 3. Paulo diz que Deus nos tem abençoado, ou seja, é uma ação que, embora tenha efeitos no presente, ela se encontra no passado. Verso 4, nos escolheu. Verso 5, nos predestinou. Verso 6, nos concedeu graça. Então, quando fala da participação do Pai na salvação humana, Paulo deixa evidente que antes de haver mundo, o Pai escolheu, predestinou, decretou, determinou que as coisas fossem assim. O Pai não está escolhendo quem vai ser salvo. Isso já foi feito muito tempo atrás, lá na eternidade. Então, a fé individual de homens e mulheres, a minha, a sua fé, não é o início, a causa ou o fundamento da eleição, ela é o fruto da eleição, é o resultado. Não é a fé que dá início à eleição. A fé, ela é resultado da eleição, é diferente. A eleição não começa com a fé, é a eleição que produz a fé. Sabe o que isso significa no fim das contas? Ou o indivíduo agradece a si mesmo, porque ele diz assim: eu gerei fé, eu que acreditei em Deus. Nesse caso, quando alguém diz assim, fui eu que acreditei, nesse caso, o louvor e a glória fica com quem?
Mas quando é diferente, quando é dito assim, foi Deus quem me concedeu a fé, e Ele só me concedeu a fé porque Ele me predestinou. E foi por isso, por predestinação, que Ele escolheu a mim e não ao outro. E eu cheguei à fé porque Ele me escolheu. Não é por nenhum mérito que é meu, não é por algo que não é fruto da minha capacidade. Nesse caso, a glória é de quem? Divina. No final das contas, segundo a leitura arminiana, a glória é do homem. A leitura calvinista, a glória é de Deus, que não divide a glória dele com ninguém. Paulo começa, vamos olhar aí para o texto. Paulo começa agradecendo a Deus. Olha aí o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui nos lembra o quê? Eleição sempre evoca gratidão. A eleição sempre nos leva à adoração. Porque nós entendemos que a eleição é um ato da graça de Deus, para o qual nós não contribuímos com nada. Nós recebemos a eternidade com todas as suas bênçãos espirituais. Eu não sei o que você pensa acerca da escolha de Deus, acerca da predestinação, mas para Paulo, predestinação era motivo de louvor, era motivo de gratidão. Não era ali motivo de questionamento, motivo de discórdia, motivo de debate, era motivo de louvor. Ele começa a argumentação dele dizendo assim: bendito Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo. E aí então, ele vai falar sobre isso daí. Perceba que Paulo diz assim: nos escolheu nele. Não nos é oferecida aqui, pelo texto, nenhuma razão pela qual Deus amou Jacó e odiou Esaú, porque Deus escolheu A e não escolheu B. Por que Deus lá da sua casa, de 8 irmãos, Deus salvou 5 e não salvou 3? Pode ser, e eu acho que tenha, certamente tem um critério. Mas qual é esse critério? A Bíblia não diz. Qual foi o critério que Deus utilizou? A gente não sabe. Uma coisa é certa, não é o mérito, não é a capacidade, não são as obras e nem a presciência de Deus. Isso a gente sabe. Qual foi o critério que Deus utilizou? Não sei. Mas eu sei que não foi obra. Eu sei que não foi presciência. Eu sei que não foi mérito. Isso a Bíblia diz. Ela nos diz qual não foi o critério. Que critério não foi. Agora, qual foi, a gente não sabe. Nos escolheu, e olha que interessante aqui. Às vezes as pessoas começam a brigar por causa dessa doutrina e se esquecem do valor, da verdade preciosa que essa doutrina nos ensina. E aqui eu começo a responder a pergunta de Olívio e de um monte de gente. Nos escolheu, Paulo diz assim, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele. Olha como que Paulo não nos deixa ao luxo de colocar ao contrário a ordem das coisas, de inverter aqui e imaginar que a santidade prevista em nós é a causa da eleição. Preste atenção nisso. Ele não diz que nós fomos escolhidos porque éramos santos.
Ele não diz que nós fomos escolhidos porque éramos irrepreensíveis. Ele diz que nós fomos escolhidos para que fôssemos. Então não é presciência, não é na previsão, não é que Deus viu que a pessoa ia ser santa e escolheu. Não, Deus escolheu para que ela fosse santa. Quem defende a presciência inverte a ordem desse verso e acaba afirmando que Deus nos pôs em Cristo porque nós éramos santos e não porque viu que éramos pecadores. E é aí que algumas pessoas começam a dizer assim: os arminianos não são crentes porque eles acreditam numa doutrina baseada em obras e não em graça. Mas esse é um outro assunto. Paulo diz então, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Além de tombar por terra a ideia da eleição baseada na presciência, essa expressão, ela nos ajuda a responder a pergunta que a irmã Olívia fez. A pergunta que algumas pessoas fazem: como que eu sei se eu sou um eleito? Como que eu sei se o meu filho, se Arthur é eleito? Como que eu sei? Como saber se uma pessoa é predestinada? Existem duas respostas: a evidência externa e a evidência interna. Nesse texto aqui de Efésios 1, Paulo trata apenas da evidência externa. Paulo afirma que Deus nos separou para sermos um povo santo e irrepreensível. Quando Paulo fala ali de irrepreensível, ele não está dizendo que os eleitos não pecam. Significa que o predestinado, o eleito, ele é conhecido por ser uma pessoa correta, justa. Ele não é um homem imoral, ela não é uma mulher impura, desobediente, perversa. Os eleitos, eles ainda não estão glorificados, eles ainda vivem nesse mundo. E porque vivem nesse mundo, eles podem pecar. No entanto, eles não vivem uma vida de pecado. É diferente você pecar e de você viver pecando. O eleito que ainda está nesse mundo, ele ainda é bombardeado por Satanás. Ele ainda tem dificuldades na sua relação com Deus, na fidelidade, na obediência. No entanto, Paulo diz que a escolha divina não foi para que o eleito predestinado vivesse dessa forma. O eleito, quando se converte, ele não vive a vida de pecado que vivia antes. O predestinado, quando chega à fé, ele não possui mais os mesmos comportamentos de uma pessoa incrédula. Existem pessoas que acreditam que fazem parte do povo eleito, mas a vida dessas pessoas não mostra nenhuma evidência de eleição. Paulo diz que eles foram eleitos para serem santos e irrepreensíveis perante Ele. Você não pode viver uma vida de mentira, de fornicação, de iniquidade, de desobediência, de impureza e dizer que você é eleito. Você não pode viver assim e ainda ter a coragem de afirmar que faz parte do povo escolhido de Deus. Quando Deus chama os escolhidos, Ele opera no coração dos eleitos a transformação que a Bíblia chama de novo nascimento, de santificação.
Olívia, pega o microfone ali, porque o que você vai falar eu já percebi que é importante, e o pessoal ali pode... Eu estava falando que o senhor está falando agora sobre a questão do chamado, da chamada irresistível, né? Do chamado irresistível. Eu nasci no lar cristão e era arminiana, né? E achava que a salvação dependia de mim, das minhas obras, de não pecar, enfim. Aí o Senhor, gentilmente, maravilhosamente, extraordinariamente, me conduz para aqui. E ouvindo as mensagens, né, em Gálatas, a chave virou. E aí aconteceu o meu novo nascimento. Aconteceu aqui. E eu falo isso com uma gratidão muito grande a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a partir de então, tudo que eu faço me preocupa se eu estou ou não agradando ao Senhor. Até o que eu sinto, até as raivas que eu sinto, eu submeto ao Senhor para que saia rapidamente, para que eu não entristeça a Ele. Então, pastor, concluindo, eu penso que eu fui escolhida antes da fundação do mundo. Eu não tenho dúvida, irmãos, eu não tenho dúvida. Se eu morrer e meu velório estiver acontecendo aqui, os irmãos podem ter certeza que eu sei, porque o Espírito testifica em mim, que eu sou dele. Então, o que eu quero dizer é que, até que eu tenha sido atraída de uma forma incontestável, eu não tinha atitudes de santidade e irrepreensividade, né? Então é isso, né? No momento da chamada, então assim, eu posso ser eleita e ainda não estar conforme. É isso que eu queria perguntar. Sim, a gente já tratou disso também em alguns momentos, nas 2 ou 3 últimas aulas aqui. Eleição não significa salvação. Digamos que Alice, a gente prega o evangelho para ela faz oração, mas Alice é convertida? Não sei. Se ela pode ser eleita, mas ela ainda não é convertida. A gente já falou isso algumas vezes aqui. No entanto, se ela é eleita, ela não vai morrer antes de se salvar. O ladrão na cruz, ele era eleito, mas ele viveu a vida dele inteira longe do Senhor. Minutos antes dele morrer, a salvação chegou ao coração dele. Então, o eleito não necessariamente está salvo, mas ele será salvo antes de morrer. Então, na hora certa, que a gente não sabe qual é essa hora, Deus vai trazer o eleito à fé. Mas o que eu estou querendo lembrá-los aqui é o seguinte: se o ladrão na cruz, difícil falar isso, né? Porque se ele vivesse ainda mais 15 anos, ele não seria mais a pessoa que era e que o levou à cruz. A pessoa o eleito, quando se converte, ele passa a viver de forma santa e irrepreensível. E aí, quando você, não é o meu ponto aqui, mas se a gente for trabalhar a noção bíblica de santidade e de uma vida irrepreensível, você vai ver que tem um monte de gente que não se encaixa ali.
Então ela não dá provas da sua eleição. O próprio Jesus precisou responder essa pergunta que vocês estão me fazendo. Em algum momento alguém questionou Jesus e ele disse assim: olha só, a gente sabe se a árvore é boa ou má pelos frutos. Pelo fruto você conhece se a árvore é boa ou é ruim. Então a pessoa que não apresenta os frutos, as evidências que a palavra de Deus diz que devem estar presentes numa pessoa convertida, até então a gente não pode dizer que ela é eleita. Amor por Cristo, arrependimento dos pecados, amor pela igreja, gente. Como que uma pessoa se diz salva se ela despreza a igreja de Cristo? Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a pessoa despreza a igreja, e a pessoa ignora a igreja. Que evidência uma pessoa dessa tem? Então, a gente pode afirmar que onde não há santidade, também não houve escolha. Porque a santidade, ela é um reflexo natural da escolha de Deus antes da fundação do mundo. Então, como que eu sei se eu sou um eleito? Tem duas evidências, a externa e a interna. Paulo está dando aqui a evidência externa. Se eu vivo de uma forma que condiz com os padrões da palavra de Deus. Se existem pessoas que a gente acha que é convertida, que é eleita, a gente tem que olhar o quê? A evidência na vida dessas pessoas. Posso falar? Perguntar? Pode. Na minha vida cristã, já estou com 75, né, gente? 40 anos de ministério pastoral com meu esposo, a gente sempre observou pessoas que tinham uma vida cristã expressiva, bonita, frutos, mas depois ela descambou e morreu longe do Senhor. Quer dizer, houve uma aparência. Aí o pastor David estava falando de frutos que Jesus falou. Minha mente que trabalhou rapidamente, essas frutas que a gente vê que são vendidas assim, artificiais, que são feitas para enfeitar a casa. Alguns, eles botam até um cheirinho ali, vocês sabem disso, um perfumezinho na fruta, mas parecem verdadeiras as frutas, não parecem? A dona de casa aí sabe, mas não são. Então, há pessoas que por um tempo aparentam serem verdadeiramente salvas, mas a gente fica muito triste quando a gente descobre que não eram, viu? Isso acontece muito, né, pastor? E se tem, e como tem, né? Pode sim. Seu irmão vai passar aí o microfone. Só fazer uma pequena observação, uma vez que estamos falando de eleição e santidade, a gente precisa destacar que a justificação, que é o ato em que Deus te declara como filho de Deus, no momento da sua conversão, é um ato único. Ou seja, tanto o pastor Davi, quanto eu, quanto o Léo, quanto alguém que se converteu agora, são justificados de igual maneira, de uma única vez. Por outro lado, a santificação ela é progressiva. Existem alguns cristãos que são mais santos do que outros. Ou seja, alguém que está chegando à fé agora, na maior parte dos casos, não tem o nível de santidade de alguém que tem 30 anos na fé, 40 anos na fé, porque durante esses 30 a 40 anos, o Espírito Santo vem moldando progressivamente o caráter dessa pessoa ao caráter de Jesus Cristo. Então, é possível dizer que alguns crentes têm frutos de santidade em maior quantidade do que outros. Mas o fim deles é o mesmo. Todos eles, no final,
terão os mesmos frutos, tá? Que se verá na glorificação, onde todos estarão à imagem de Jesus Cristo. Então, essa observação é importante porque alguns que estão chegando à fé podem estar falando assim, bem, alguns frutos de santidade eu ainda estou gerando, não gerei todos, mas serão gerados. Pode ser que essa pessoa olhe, por exemplo, para um irmão que está há 30, 40, 50 anos na igreja e se espelhe, olha, aquele irmão apresenta alguns frutos de santidade que eu ainda não apresento. Mas por quê? Porque aquele irmão tem tempo de caminhada. O Espírito Santo foi gerando no coração dele esses frutos de santidade, que ainda serão gerados nele. Então, é importante destacar isso para que as pessoas não fiquem amedrontadas, dizendo o seguinte, eu não sou santo como ele, logo eu não sou santo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Bem lembrado aí por Serginho, o que a teologia chama de processo da salvação. Se a gente pegar a fala de Serginho aqui, a gente vai lembrar de algo que os mais antigos já ouviram, já conhecem, de que quando a gente fala de salvação, nós podemos dizer o seguinte, eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo quando Deus me predestinou. Eu estou sendo salvo porque Deus está me santificando. E eu serei salvo no dia que Deus me levar para o céu. Então a salvação ela é um processo. Como na linguagem paulina, aquele que começou a boa obra, ele começou a boa obra quando ele me predestinou. Aí quando veio o tempo, teve um momento na nossa vida que ele nos chamou. Usando a linguagem bíblica, nos tirou do império das trevas para o reino da luz. Naquele momento ali aconteceu o ato da justificação. Lá na cruz, o ladrão, ele foi justificado, teve um ato. O ladrão na cruz não teve o privilégio de quê? Do processo da santificação. E eu digo um privilégio porque, como nós vamos ver nas mensagens de Eclesiastes, a conclusão que Salomão chega é a seguinte, olha, qualquer coisa que você faça nesse mundo, usando os prazeres desse mundo, sem uma vida de santidade, aquilo ali vai te levar apenas ao vazio. Salomão diz assim, tudo que você faz nesse mundo, que as pessoas pensam que produzem prazer, se for dissociado de uma vida de santidade, não gera alegria. O que gera é vazio. Lembra como ele termina lá o capítulo 12, verso 14? A suma de tudo, ele diz, o resultado de tudo que eu falei para vocês até aqui é, teme a Deus. Porque é com temor a Deus que as coisas ganham sentido. Então, por isso que eu disse que a santidade é um privilégio. Como nós vamos ver hoje, gente, sabe o que nos traz tristeza? Sabe o que nos dá aquele vazio, mesmo depois da gente realizar algo que a gente gosta? É o pecado. É não fazer as coisas para Deus. É não fazer as coisas tendo Deus como companhia. Por isso que a santidade é um privilégio. Quando Deus nos manda sermos santos, quando Deus nos ordena fazer as coisas certas, primeiro, é para não desrespeitá-lo. E segundo, é para a nossa alegria, é para o nosso bem. Porque todas as vezes que nós pecamos, além de ofendermos a Deus, nós somos os mais prejudicados. Porque o que nos traz infelicidade é o nosso pecado. É aquela história velha, antiga. O camarada foi lá e fez esse relógio aqui. Se eu ficar usando esse relógio aqui
da forma diferente, como é indicada pelo manual, vai dar ruim. Meu carro, o carro lá que o meu é flex, um carro que foi construído para andar a gasolina. O cara vai lá e bota álcool. Vai dar ruim, Átila? Por que vai dar ruim? Porque o fabricante falou assim, esse carro não funciona com álcool, ele funciona com gasolina. Deus criou a gente, Deus falou assim, você funciona com a minha presença e obedecendo os meus mandamentos, mas você não quer a minha presença, não quer fazer as coisas do jeito que eu falo? Vai lá. Vai ser infeliz. Vai fazer as coisas que imagina que vão trazer felicidade, faz, e aí, quando termina de fazer, qual é a sensação? A noite esfriou, o povo sumiu, a luz apagou, e agora, José? Drummond é o quê? É o porta-voz da humanidade, que busca sentido, mas não encontra sentido, porque tudo que faz não é atrelado a uma vida de santidade. Então é por isso que Paulo vai dizer que a salvação, o processo ali da santidade, é para o nosso bem, é para a nossa alegria. Pode. A salvação ela é monergista e a santificação é sinergista, certo? Deus e o homem, isso. Deve desenvolver a nossa santificação. Esse desenvolvimento da santificação, como o Serginho falou, né, a gente vai amadurecendo com o passar dos anos. Mas existem também a frieza espiritual no meio do caminho, existem momentos que não há desenvolvimento dessa santificação? Com certeza. A pessoa está salva, mas por desobediência, por flertar com o pecado, por inúmeras situações de desobediência, a pessoa faz o quê? Fica longe do Senhor. Está salva, foi salva, mas está andando numa vida que não deveria viver. Uma hora vai voltar. As implicações não são perda de salvação. Por isso que a doutrina, as doutrinas da graça, elas são um conjunto. Nós estamos estudando aqui só o segundo ponto. Ela não vai perder a salvação, mas ela vai viver uma vida miserável. Lembra lá do que Paulo disse daquele membro lá de Corinto? Paulo disse assim, quer viver desse jeito? Vai para lá, o diabo vai te bater. No último dia você vai ser salvo, mas você vai apanhar aqui. É o filho. Vocês acham que o filho pródigo teve alegria lá? Quando ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra é da casa do pai. Ele diz, eu estou morrendo de fome aqui. Ó. A vida longe da casa do pai é uma vida que gera fome. Então, as implicações de uma pessoa eleita, salva, vivendo vida de não eleito, é fome, é falta de alegria. Imagina. A coisa funciona dessa forma. Na maioria das congregações da igreja hoje, nós temos no máximo, vamos dizer, 4 reuniões semanais, na normalidade. Ouvimos a palavra de Deus e muitas pessoas acham que o que se ouve aqui vai servir para ela durante a semana. E na maioria, muitos se esquecem que a gente só consegue
vencer pecado, viver santidade, estudando a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas são cristãos, não vamos questionar, Deus sabe de todas as coisas, ela também sabe. Mas nós precisamos ter fome, sede da palavra de Deus e aprendermos como estudar a palavra de Deus. Porque eu vejo isso em muitas pessoas. Lê um versículo ou um pedacinho da palavra de Deus hoje, amanhã já descamba para outro canto. Ela nunca vai crescer nesse entendimento de santidade, de pureza, de sermos para a glória do Senhor, porque tudo está aqui, meus amados. É a gente usar o nosso tempo para nós meditarmos e estudarmos a palavra de Deus, porque está tudo aqui. O pastor é uma bênção. A sua mensagem de domingo foi para mim. Eu ouvi, eu adorei, está aqui na minha mente. Mas isso só não vai adiantar. Eu tenho que, essa semana, ouvir mais da palavra de Deus. O Evangelho de Deus, as cartas de Paulo. Irmãos, nós temos que voltar às Escrituras. Em nome de Jesus, o povo de Deus precisa voltar à palavra de Deus. Porque aí a gente vai conseguir vencer essa luta terrível de carne contra o espírito. Porque tem gente que pensa, me batizei, estou salvo, vai se converter tudo, não converte, o velho homem está ali e está se levantando, e a gente precisa da palavra de Deus e meditar nela, dia e noite, que é isso que o Senhor mandou a gente fazer. Certamente. E a gente se envolve com uma porção de coisa, e me perdoa, mas está no meu coração. Tá joia, querida. Deixa eu só fazer uma observação aqui, que pode parecer um ponto falho aqui na nossa linha de raciocínio. Eu acabei de dizer, pautado no texto ali de Paulo, e tem esse slide aí dizendo que onde não há santidade, também não houve escolha, que a evidência, são duas evidências da eleição, a evidência externa da santidade. E aí, em cima do que Priscila perguntou, como que fica? Uma pessoa que está vivendo um tempo longe do Senhor, cadê a evidência externa? A Bíblia lembra que essas pessoas, elas podem ficar um tempo longe do Senhor, por algumas circunstâncias, mas elas vão voltar. E segundo, a Bíblia trata de situações assim como exceções, raridade, coisa... É porque não dá tempo de a gente se aprofundar nessa questão aqui agora. Mas isso, a pessoa, o eleito que já chegou à fé, que vive uma vida de pecado, ele fica inquieto. Ele não convive bem com a vida de pecado da qual ele está levando. Eu estou aqui, estou bem. Não é assim. Se a pessoa se acomoda na vida de pecado, é porque ela não foi salva. A evidência externa, ela vai buscar o retorno o mais rápido possível. Até porque, se ela é convertida, nela habita o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não vai permitir que ela fique lá. Quero ler mais um texto com vocês, rapidinho. Abre aí, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Verso 3 e verso 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo,
reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Gente, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: eu tenho certeza de que vocês são eleitos por causa de 3 coisas que eu vejo em vocês. A operosidade da vossa fé, uma fé prática, que é perceptível. Segundo, a abnegação do vosso amor, ou seja, não são pessoas egoístas. E terceiro, firmeza da vossa esperança em Jesus. A confiança daquelas pessoas estavam somente em Cristo. Paulo vai dizer, o desenvolvimento dessas 3 características mostram, olha como que ele termina o verso 4, reconhecendo a vossa eleição. Operosidade da fé, abnegação do amor, firmeza em Cristo. E tem uma coisa muito importante aqui. Entra a fala de irmã Regina. Somente com grande diligência é possível a gente praticar essas coisas. Por isso que Jesus disse lá, porfiai, por entrar pela porta estreita. Jesus está dizendo assim, agonizai, lute. Por quê? Porque uma vez que você é salvo, você precisa lutar contra o pecado. Se não há luta contra o pecado, ou seja, santidade, é sinal de que não houve escolha. Olha o que Pedro vai dizer. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Com diligência fazer o quê? Confirmar a vossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É a busca constante, ininterrupta. Progresso espiritual é confirmação do decreto divino da eleição. A única certeza que eu posso ter de que eu sou eleito é se eu estou sendo aperfeiçoado em santidade. Então, você quer saber se alguém foi escolhido por Deus? Veja se na vida daquela pessoa tem progresso espiritual. A pessoa que diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre, e usa isso para uma vida de pecado, essa pessoa nunca se converteu. Eu gosto dessa frase que eu ouvi uma vez, não lembro de qual escritor, porque ela resume um monte de coisas. A frase diz assim, graça recebida é santidade desejada. Resume um monte de verdade. Graça recebida é santidade desejada. A pessoa que entendeu que merecia o inferno, mas ela recebeu o céu, nunca vai viver uma vida de pecado. O eleito que chegou à fé, ele nunca vai usar a graça de Deus como desculpa para pecar. É o que Paulo vai dizer em Romanos 6:1. Permaneceremos, pois, no pecado? De jeito nenhum. De forma alguma. Então, qual é a primeira evidência de uma pessoa eleita? A vida de santidade. O eleito não tem um X na testa, mas ele tem o fruto do Espírito. E a outra evidência? Eu preciso encerrar falando da segunda evidência, não vou me alongar, não. A segunda evidência é a evidência interna. Vamos abrir lá? Romanos 8. São duas evidências, uma externa e uma interna. A interna é o testemunho do Espírito de Deus. Romanos 8, verso 15 e verso 16. Não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. E olha o que Paulo diz agora. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Paulo diz que algo dentro do eleito leva-o a desejar Deus, ansiar Deus, amar Deus. É algo que ninguém consegue avaliar no outro. Só é possível você avaliar isso em si mesmo. Esse desejo, diz Paulo, é evidência de conversão. Agora, um detalhe aqui. Um detalhe. Nós não podemos confundir esse desejo por Deus, esse testificar do Espírito de Deus, com religiosidade. Porque tem um monte de gente dentro da igreja religiosa que diz assim: eu sinto, quando tocam as músicas bonitas aqui, a pessoa fica emocionada, levanta a mão, aí acha que isso é o Espírito de Deus testificando. Se você for lá no centro espírita, tem gente também cantando e levantando a mão, e ficando emocionado. Tem gente que sai da reunião do budismo assim: nossa, que culto hoje, bênção, né? Tem um monte de gente que sai da igreja católica, da missa, dizendo a mesma coisa. E aí? Muitos que não possuem a evidência externa, a santificação, descansam numa suposta evidência interna, que pode ser confundida com emoção. Então, se você não tem santidade de vida, o que você tem no seu interior não é o testemunho do Espírito de Deus, é religiosidade. Por isso, gente, que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, sabe quando? Pode ser aqui? Pode. Mas aqui pode ser confundido com religiosidade. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus quando ninguém está vendo. Quando você está lá no seu quarto, quando não tem ninguém vendo e você está ali com o computador. Vou ler, deixa eu... É aí que a gente vê se a gente é crente ou não. Quando a gente não está jogando para a torcida. Quando a gente não está ficando ali sendo manipulado nas nossas emoções. Quando a gente é fiel ao Senhor. O pastor não olha o negócio de dízimo. O que a Bíblia diz sobre dízimo, gente? Fidelidade ao Senhor. Deus não está vendo? Deus não sabe? É a nossa relação com o Senhor. A gente pode ter um monte de gente simplesmente religioso na igreja, porque não se dobra ao governo de Cristo, à ordem divina. Vamos ler aí, Léo, lê aí para a gente. Passa aqui, o Rogerinho, lê aí os versos que você mencionou. Para a gente ter certeza que não é só um emocionalismo nosso, a gente tem que ver as evidências da nossa vida, como você tem falado. Aí o versículo 12, 13 e 14 fala sobre essa prática, para você ter certeza e não só ser enganado pelo seu sentimento. Fala assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Essa é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, né? Mortificar os desejos da nossa carne, do nosso corpo. Mas isso é uma evidência de salvação. Por quê? Porque a gente está lutando contra aquilo dali. A gente não está sendo influenciado pelas emoções, a gente está brigando contra o nosso pecado. Irmãos, vida cristã, ela é vivida lá fora. Aqui é quando a gente se encontra para a gente celebrar, para a gente agradecer a Deus o que? A vida cristã que nós tivemos lá fora. É quando a gente se reúne uma vez por semana para dizer assim: venci mais uma semana. Lutei contra o pecado uma semana a mais e venci e vim aqui louvar a Deus por isso. Então, como que eu sei que eu sou um eleito? Como que eu sei que a evidência interna é o testemunho do Espírito e não a minha religiosidade? A melhor resposta para isso é olhar para a evidência externa, se você busca a santidade de vida. Então está aqui, a gente encerra aqui, eu não vou continuar, tem alguns textos, a gente volta a eles semana que vem. Como que nós sabemos se uma pessoa é eleita ou não? Pela evidência externa e pela evidência interna. Rogerinho, passa aqui para a Joyce, ela quer... está aqui com o Léo. Mesmo o ímpio, ele reconhecendo, ele se confessando, ele lendo as Escrituras, ele não sendo predestinado, ele pode sim ser salvo? Repete para mim, por favor, não entendi. O ímpio, quando ele conhece a palavra de Deus, ele lê, ele reconhece os seus erros, as suas obras, ele se confessa através das Escrituras, ele pode ser salvo mesmo não sendo predestinado? Deus abundando ele em misericórdia e graça? Se o ímpio, Sim. ele reconhece, ele pede perdão, ele deixa de ser ímpio. Aí ele vai ser, é sinal de que ele é um predestinado. Mesmo não sendo predestinado, mas... Não, mas se ele reconhece, se ele é sinal de que ele é predestinado. O predestinado é a pessoa que, vendo a sua impiedade, vendo o seu erro, ele pede perdão, ele busca o Senhor, ele vai buscar a santidade de vida. Aí ele deixa de ser ímpio. Não existe essa de que uma pessoa não é predestinada e permanece na impiedade. Se ela sai da impiedade, é evidência, o que a gente acabou de ver aqui? É evidência de que ela é uma pessoa predestinada por Deus. O que você não entendeu? Se ela não demonstra, tanto a interna como a externa, que ela é, mas ela sabe do juízo que vai vir, e ela tem medo, ela teme, e ela, sabendo que ela não é, e ela reconhece, ela quer de todas as maneiras ser salva, não tem como ser salva, mesmo ela querendo se confessar, querendo fazer todo o possível para que Deus trabalhe nela com... Então, Joyce, é isso que eu estou te falando. Se a pessoa busca ao Senhor, é porque a fé já está no coração dela. Ninguém busca a Deus se não houve fé implantada no coração da pessoa pelo Espírito de Deus. A busca é sinal de que houve conversão. A Bíblia diz assim: não há quem busque a Deus. Por que não há? Porque está todo mundo morto, em delito, em pecado, longe do Senhor. Por isso que Deus precisa vir e redimir essa pessoa. Uma vez que ela é redimida, nela é implantada a fé, ela vai buscar o Senhor. Então a sua fala aí, você diz assim: mas o ímpio que tem medo, o ímpio que busca, o ímpio que não quer ir para o inferno, já deixou de ser ímpio. Entendeu? A regeneração vem antes da confissão dos pecados, e não depois. Não confessa. Você tinha pedido para falar alguma hora? Não. Pode confessar os pecados. Irmãos, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ok. Vamos então
orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome, pelo Teu amor, que predestina, que acolhe, que santifica, que nos oferece o perdão, a justiça conquistada por Cristo, que nos oferece o Teu Santo Espírito para nos auxiliar nas nossas lutas por esse mundo. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado também pelo privilégio de estudarmos essas verdades. Pedimos que elas venham abençoar os nossos corações, transformar as nossas vidas e a nos levar para mais perto do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo e até mais tarde.